somos apresentados ao protagonista Mimori Touka, um garoto que era tratado como lixo e humilhado por todo mundo. Até que um dia toda sua sala de aula foi invocada como heróis por uma deusa que finge ser boazinha. No entanto, ele acaba recebendo os poderes mais fracos de todos, então por esse motivo, a deusa jogou ele em uma prisão abandonada e cheia de monstros. Mas antes disso, o garoto jurou que iria se vingar, então ele usa sua raiva como força para subir de nível, e ele se torna um habilidoso guerreiro, e até consegue uma linda parceira de aventura. Tudo começa quando o garoto Mimori está sonhando sobre sua infância, quando o novo namorado de sua mãe fazia ele de capacho. O garoto teve uma infância traumática, e após acordar desse pesadelo sobre seu passado, no ônibus da escola Mimori encontra o valentão da classe, chamado Shogo, incomodando a presidente da turma chamada Ayaka, e todos ficam fingindo não notar a confusão. Nosso garoto então se levanta e educadamente diz a Shogo para parar de incomodar a Ayaka, e irritado, o valentão chama ele de gado, que fica querendo chamar a atenção das garotas, o que faz Mimori Touka ficar em silêncio. Mas aí então, de repente, o bonitão da sala chamado Takuto, com muito estilo, diz ao valentão para parar de incomodar a Ayaka, e na mesma hora, ele devolve o livro da garota, e se desculpa por ter humilhado ela na frente de todo mundo. Com isso, ele volta para seu lugar, e então começa a irritar outro aluno nerd, chamado Yasu. De repente, todos eles são teleportados para um outro mundo, e uma mulher muito linda aparece para receber eles. Ela então conta o motivo de sua invocação, para lutarem contra o grande imperador demônio. O bonitão pergunta para a deusa o que acontece com aqueles que não querem fazer o que ela diz. Isso faz com que a deusa revele que para reverter o ritual de invocação, eles precisam de um objeto mágico, chamado elemento maligno, e só podem obtê-lo derrotando o imperador demônio, e é algo que vem de seu coração, e ele aparece em uma forma de cristal. E percebendo que essa situação está muito estranha, o valentão grita para a deusa chamada Vicious que ele precisa voltar para seu mundo, para viver sua vida. E apenas ignorando o cara babaca, a deusa chama os alunos para ver se eles têm boas habilidades com os talentos mágicos. E o valentão depois acaba descobrindo seu grande talento para magia, o que faz dele um rank A, deixando o cara se achando ainda mais. Quando chega a vez do bonitão, ele supera o cara folgado, e acaba quebrando o cristal com sua energia mágica gigantesca. A deusa dá os parabéns para ele e conta que Takuto é um rank S. A Ayaka verifica sua afinidade mágica e também acaba quebrando o cristal. A deusa anuncia que agora eles têm 2 rank S no grupo. A garota Ichisuki vai em seguida e também é revelada como sendo um herói rank A. Então a garota Hijiri verifica sua energia e descobre que é a terceira heroína com rank S. Finalmente Mimori Touka se aproxima do cristal. Ele começa a brilhar em roxo, e confuso, o garoto pergunta para a deusa qual a sua posição, mas a deusa apenas ignora ele como se ele fosse lixo. Então o garoto nerd Yasu se posiciona diante do cristal, e a deusa revela assustada que ele é simplesmente o mais forte de todos. Depois que termina um teste mágico, a deusa manda Mimori ir lá para baixo. Ela conta para todos que Mimori é o herói de menor patente, e no passado, esses heróis de menor patente só serviam para atrapalhar os mais fortes. Então por isso ela criou uma regra: sempre devemos eliminar esses fracassados inúteis. Mas felizmente para o garoto, a deusa permite que ele fique vivo, porém, ele ainda precisa provar o seu valor, e isso vai ser sobrevivendo em um local chamado Ruínas. E se por acaso ele conseguir sobreviver, esse reino não vai incomodá-lo mais, e ele vai poder continuar sua vida como um cidadão comum aqui nesse novo mundo. Quando Mimori pergunta se as ruínas são perigosas, a deusa revela com uma atitude arrogante que muitos prisioneiros e heróis foram enviados para as ruínas para morrer, já que o lugar é literalmente chamado de Ruínas do Desespero. E aterrorizado por sua vida, o garoto diz à deusa que na verdade ele possui uma habilidade oculta, mas a deusa revela que uma habilidade oculta é completamente inútil. Em outras palavras, ele se enquadra na categoria de pessoas chamadas de falha. O garoto então lembra a deusa de que foi ela que invocou ele até aqui, contra sua vontade. Então por que ele teria que ser o único a passar por esse sofrimento? De repente Takuto manda ele calar a boca e superar tudo isso. O garoto Yasu, a pessoa mais forte da sala, estende a mão para Mimori. Isso faz o protagonista se lembrar de como ele costumava ajudá-lo sempre que ele sofria bullying. Mimori sorri para ele. Mas aí do nada Yasu fica zombando dele por ser um peso morto para as pessoas importantes dessa sala. Naquele momento, Mimori percebe que não tem amigos aqui. Nessa hora, um círculo mágico aparece abaixo dele, e ele apenas fica ali parado, aceitando seu miserável destino. Mas então, de repente, a garota Ayaka grita para todos para não tratarem uma pessoa daquele jeito, e em poucos segundos, a deusa aplica um poderoso soco no estômago de Ayaka, fazendo a garota perder a consciência. A deusa então chama ele de fracassado que não aceita sua própria posição. Mimori tenta atacar a deusa, mas ela consegue se esquivar do ataque, e um a um, seus colegas ficam zombando dele, dando risadas de sua situação, o que faz Mimori se lembrar de seu passado. Depois de suportar tanta humilhação, Mimori finalmente para de bancar o mocinho, e diz à deusa que quando ele voltar, vai fazê-la sofrer bastante. E assim, o garoto foi enviado para as ruínas para morrer sozinho na escuridão. Ele rapidamente percebe que as ruínas não são seguras quando é atacado por um monstro de repente. A perseguição começa, mas a emoção que Mimori sente não é medo, mas raiva e também frustração. Ele finalmente se vira e grita paralisar, que afeta o monstro, que fica completamente parado. Ele é perseguido por um outro monstro, e em desespero, ele utiliza a habilidade de paralisar novamente, e consegue misturá-la com uma outra habilidade chamada veneno, e agora alimentado pela raiva, ele diz que está pronto para derrotar qualquer um e qualquer coisa. E sem mais energia restante, Mimori se pergunta o que está acontecendo com ele. O monstro chamado Minotauro aparece para
atacá-lo, levando Mimori a liberar sua habilidade de paralisia mais uma vez. Mas para sua tristeza, o sistema informa que ele não pode usar a mesma habilidade em um oponente novamente. Mas ele encontra uma outra habilidade chamada Sono, que pode ajudá-lo. Ele rapidamente usa ela no monstro. Logo depois disso, Mimori sente sua cabeça girando, o que faz ele lembrar que está com pouca energia. Antes que ele possa resolver esse problema, ele é recebido por um exército de monstros que estão desesperados para sobreviver. Ele dá tudo de si para continuar vivo, e agora está sofrendo por causa do cansaço extremo, mas se recusa a desistir. À medida que o exército de monstros avança, o sistema de repente aumenta seu nível, permitindo que o garoto recarregue as energias, e sorrindo vitorioso, Mimori descobre que agora pode acertar vários oponentes ao mesmo tempo, e após paralisá-los, ele usa sua habilidade de veneno, que ajuda ele a ganhar mais pontos de nível. Depois de terminar, o garoto abre seus status e percebe que sua energia aumentou bastante. Ele também percebe que isso tem ligação com sua habilidade oculta, e recuperando sua esperança, o garoto afirma para si mesmo que vai sobreviver a essa maldita ruína. Com isso, ele tenta derrotar mais monstros, só que eles acabam fugindo, percebendo que este daqui não é um ser humano comum. Continuando seu caminho, Mimori pega alguns itens úteis deixados pelos mortos. Ele então corta alguns monstros em pedaços e tenta preparar alguma coisa para comer, mas logo descobre que a carne de monstro tem um gosto horrível. Suspirando, ele se deita, completamente tomado pela fome. Ele então percebe que sua bolsa de mana está brilhando em roxo. Ele pega e fica muito animado em encontrar Coca-Cola e um pacote de carne seca. Os dias estão passando, enquanto o garoto Mimori continua a sobreviver e envenenando seus inimigos, subindo de nível e se alimentando de qualquer carne que encontra. Mas lentamente, o cansaço está dominando ele, não apenas o físico, mas algo muito mais profundo. As memórias de uma infância dolorosa estão começando a assombrar o garoto, fazendo ele se lembrar de que um dia ele teve a ideia de eliminar seus pais arrogantes. Mas tudo isso acabou quando seus tios apareceram para salvá-lo, libertando ele de um caminho de ódio e dando ao pequeno garoto um lugar confortável e também amoroso. Ele tentou se tornar como eles para encontrar algum tipo de felicidade, mas depois de ver coisas além da sua compreensão, ele admite que está começando a ter medo do que pode se tornar nos próximos dias. Ainda assim, o garoto reconhece que a sobrevivência não deixa espaço para o medo e que ele deve aceitar qualquer versão de si mesmo que essa jornada esteja criando. Enquanto avança pelas ruínas, ele encontra criaturas estranhas, mas em vez de se encolher de medo, ele consegue derrotá-los mais rápido do que antes. Depois, ele encontra uma sala trancada e quando ele libera sua energia mágica para abri-la, ele descobre esqueletos mortos há muito tempo. O garoto começa a vasculhar os equipamentos deles e encontra joias que podem ser úteis quando chegar à superfície. Mimori continua vasculhando várias salas, pegando tudo que pode dos mortos até chegar em uma sala especial, que precisa de uma quantidade muito maior de energia para ser destrancada. E lá dentro, ele encontra o cadáver de um homem que nunca encontrou a paz, nem na vida e nem na morte. Um bilhete próximo ao corpo dele está revelando sua identidade, o Grande Sábio, também conhecido como Herói das Trevas. Mimori se lembra da deusa contando ao garoto nerd Yasuo algo sobre o herói sombrio, que vivia uma vida amaldiçoada. A carta também revela que ele foi enviado para as ruínas quando a deusa não precisou mais dele. Isso enche Mimori de ainda mais ódio pela deusa, fazendo ele perceber que ela não é melhor do que o Imperador Demônio. E vasculhando mais corpos, ele encontra um livro de conhecimentos proibidos, receitas de remédios e ferramentas mágicas que podem ser muito valiosas no futuro. Ele também descobre um pergaminho de magia proibida, e embora ele não consiga entender a linguagem, ainda assim, ele pensa que se o Grande Sábio arriscou sua vida para trazê-lo até aqui, ele deve conter um feitiço poderoso, talvez forte o suficiente para matar aquela deusa. Entre as páginas, ele encontra um aviso sobre o Devorador de Almas, a criatura responsável por matar todo mundo nessas ruínas, e em seguida, ele oferece orações silenciosas para todos aqueles que também sofreram. E em busca de uma saída, finalmente Mimori chega em uma porta trancada com magia, exigindo uma chave. Isso significa que o Devorador de Almas está próximo. Cheio de ansiedade, o garoto se pergunta se até o Herói das Trevas falhou, que chance eu tenho? Logo depois, ele encontra uma cabeça enorme presa na parede, segurando um orbe que provavelmente contém a chave para a liberdade. Assim que o garoto estava pronto para usar sua habilidade, um laser corta sua mão, parando ele. E antes que ele possa reagir, a armadilha é ativada assim que percebe qualquer intenção violenta. E com a mão ensanguentada e o oponente fora de alcance, Mimori se pergunta como vai revidar. E antes que ele possa achar uma solução, as paredes começam a cair, fazendo ele perceber que o monstro está vindo atrás dele. E na mesma posição, só que lá em cima, na superfície, uma mulher loira está fugindo de alguns homens bandidos. E de volta ao combate no interior das ruínas, a cabeça flutuante do demônio está se aproximando dele. E invoca uma massa de gosma roxa que fica na forma de humanos aterrorizados, que se revelam ser as almas daqueles que morreram aqui. A criatura observa, ansiosa para ver a reação de Mimori. De repente, o rosto do demônio sai da parede com um grito muito alto, pronto para devorá-lo. Mimori paralisa os monstros de gosma e observa a cabeça flutuante sentir prazer com seu sofrimento. Ele tenta envenenar a criatura, mas fica sem coragem. Sua bondade se recusa a fazer mal a essas criaturas, pois querendo ou não, eles ainda são humanos que estão presos na forma de monstros. O demônio simplesmente consegue cuspir mais almas, com a intenção de fazê-lo sofrer. O garoto recua, implorando silenciosamente aos espíritos torturados. Enquanto o demônio fica animado com todo esse medo, enquanto sua determinação está acabando, o desespero consome ele. Mas então o garoto finalmente consegue usar sua paralisia contra o demônio. Ele explica que a criatura estava tão distraída em vê-lo sofrer que não percebeu que baixou a guarda. Agora, o caçador se tornou a caça, e Mimori zomba da arrogância do demônio, subindo de nível ao revelar que, na verdade, ele está
estava fingindo ser inocente e fraco durante todo esse tempo, mas agora ele está querendo revidar em 10 vezes toda a crueldade que ele já sofreu na vida. O veneno está corroendo o demônio, e conforme ele enfraquece, o garoto provoca a criatura por ter sido morta por um simples humano. E com a criatura derrotada e as almas aprisionadas e libertadas de seu sofrimento, o garoto sobe de nível mais uma vez. Os orbes de luz e os espíritos libertados se reúnem e agradecem por ele sobreviver e colocar um fim nesse pesadelo. E antes de desaparecerem, eles entregam uma mensagem final: mate aquela maldita deusa arrogante, derrote ela a todo custo. O herói das trevas aparece mais uma vez, mandando Mimori realizar essa missão, e os espíritos desaparecem, deixando o garoto sozinho com a chave da saída. Ele promete a si mesmo fazer aquela deusa pagar, e com o último suspiro, ele destranca a porta de saída e se liberta desse pesadelo infernal, deixando finalmente as ruínas para trás. E é com isso, rapaziada, que a gente chega no final da primeira parte desse anime. Quer continuação? Deixa o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.